Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 11 de abril. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, que é o mesmo tema. Afinal, o que detém o anticristo? Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente está desejando nos esclarecer, ó Senhor Jesus, que nós precisamos como cristãos valorizar a verdade, valorizar Cristo como a verdade, né? A palavra de Deus como a verdade, trazer isso para a nossa realidade. Isso precisa ser real para nós, né? Hoje o inimigo ele quer minar, né, findar a fé dos cristãos, né, e ele vai conseguir já está conseguindo fazer com que muitos abandonem a fé, ó Senhor Jesus. E quanto mais o tempo da vinda do Senhor se aproxima, mais forte vai ficando essa pressão, Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós que se a gente deixar Deus trabalhar a verdade em nós, sedimentar essa verdade, essa realidade em nós, Senhor Jesus, dentro de nós vai haver algo que é inabalável. Todas as coisas vão ser abaladas, Senhor Jesus, mas o reino, ele não vai ser abalado. E é isso que o Senhor quer colocar dentro de nós. Não só, Senhor Jesus, a realidade do reino, mas também a sua manifestação. A gente já viver, né, hoje, mas com os olhos nos céus, os olhos nas coisas celestiais, já vivendo hoje a realidade futura. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele nos abençoe, né, com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, do versículo 26 ao 29. Ó Senhor Jesus. Aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Ó Senhor Jesus. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A inabalável verdade de Deus. Ó Senhor Jesus. Os homens liderados por Satanás, que influenciam os governos deste mundo, querem libertar-se totalmente das restrições da lei de Deus. Esse é o trabalho oculto do mistério da iniquidade, a fim de remover toda a lei de Deus
e criar o ambiente propício para o surgimento do anticristo. Ó Senhor Jesus! Vemos mais uma vez o cumprimento do que está em Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O ataque contra os princípios divinos encontrados na Bíblia visa romper a ligação do homem com Deus e sacudir das mãos dos homens as algemas, para viverem em injustiça, impiedade e perversão sob o governo do anticristo. Ó Senhor Jesus! Os movimentos pós-modernistas trabalham hoje em nossa sociedade para erradicar dela a cultura judaico-cristã, considerada por eles como ultrapassada, radical, segregacionista, impositiva e intolerante. Eles odeiam a Bíblia como referência da verdade e lutam pela desconstrução de todos os valores oriundos dela. Para eles, não há verdade absoluta e universal, e aqueles que creem na Bíblia devem ser combatidos e calados. Precisamos compreender que isso apenas cumpre o que está predito nas Escrituras, pois sem a desconstrução da cultura judaico-cristã, que está arraigada na cultura ocidental, o anticristo não terá como surgir. Portanto, ela é uma barreira a seu aparecimento. Ó Senhor Jesus! A consequência desse trabalho é a remoção dos princípios morais universais que regem a conduta das pessoas, rompendo os laços com a lei de Deus, de modo que cada um se sentirá livre para fazer o que achar melhor, o que lhe der satisfação e prazer. Cada vez mais, o egoísmo tomará conta da sociedade, fazendo com que nos últimos tempos os homens sejam egoístas, amantes de si mesmos, amantes de prazeres e do dinheiro, fazendo o que bem entenderem, em detrimento da coletividade. Esse tempo está chegando. Ó Senhor Jesus! Amado leitor, essa deterioração do ambiente atingirá também os cristãos, e muitos desertarão do exército de Deus, deixando de lutar a favor da verdade. Será o cumprimento da apostasia, que deve vir antes do surgimento do homem da iniquidade, que enfraquecerá a fé de muitos, levando muitos filhos de Deus a, infelizmente, seguir a mentira. Deus está chamando você para sair dessa condição e permanecer firme na verdade. Ó Senhor Jesus! A relativização dos valores que esses movimentos promovem destrói toda a referência que balize julgamentos, resultando em uma sociedade sem lei e destruindo qualquer valor moral ou ético que oriente a humanidade. Por fim, isso destruirá a família, a fé em Deus e a obediência à palavra, abrindo caminho para toda a sorte de devassidão moral. É para essa condição que Satanás quer levar a sociedade. Esse modo de pensar tem sido trabalhado nas escolas, universidades, cultura, mídia e redes sociais. Sorrateiramente, esses conceitos estão sendo transmitidos, desafiando e minando a fé cristã. Essa é a apostasia, a rebelião contra Deus e tudo o que dele procede. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, para vencer neste contexto, precisamos seguir firmes a estrutura da vida cristã, a fé, o amor e a esperança. Pela fé, temos acesso à própria verdade, ou seja, à substância do próprio ser de Deus, hipóstasis, que é a única realidade universal, absoluta, permanente e fundamental. Isso é o que a humanidade em geral está rejeitando. A fé nos leva além da Bíblia, ao próprio Deus, que é a verdade. Uma vez que recebemos a verdade, ela nos encherá de amor, impulsionando-nos a lutar a favor de Deus, para trazer as pessoas de volta a Ele e pregar-lhes o Evangelho. Ó Senhor Jesus! Por fim, para lutar junto com o Senhor no final dos tempos, precisamos ter a nossa fé confirmada ao passar por provações. Os sofrimentos provam a nossa fé, assim como o ouro é refinado com fogo. As provações pelas quais passamos fazem com que a graça de Deus que recebemos em Sua palavra se torne nossa realidade. Deus não deseja apenas que falemos a palavra, mas muito mais que isso, que tenhamos a realidade do que falamos. Em meio a situações difíceis pelas quais passamos, o próprio Deus é sedimentado em nós, de modo que pouco a pouco ganhamos a realidade de Deus em nós. Assim,
a igreja será a coluna e o baluarte da verdade, a referência para uma sociedade perdida sem a verdade. Ó Senhor Jesus! No final dos tempos, Deus abalará todas as coisas, não apenas na terra, mas também no céu. Se em nosso viver nos faltar a verdade e nosso interior estiver cheio de inconsistência, vazio, o que tivermos em nós será também abalado, como as demais coisas. Mas se formos encontrados buscando a solidificação da verdade pela palavra que ouvimos, tornando a nossa realidade, não seremos abalados, pois em nosso interior não haverá inconsistência, mas a realidade do reino inabalável. Ó Senhor Jesus! Concluindo esta série do alimento diário, devemos guardar-nos para não ser enganados pela mentira que virá no final dos tempos. Cada vez mais as ideologias serão usadas para solapar a verdade. Primeiramente, a verdade a respeito da Bíblia. E por fim, a respeito do próprio Deus. Embora transformem a verdade em mentira, não nos podemos deixar abalar quando isso ocorrer. Recebendo a palavra do Senhor como graça e buscando que ela se torne nossa realidade em cada provação que experimentarmos, acumularemos o que é inabalável em nosso interior. Então, estaremos cheios da justiça e da verdade, o que nos fará aptos a herdar o reino inabalável. Deus abençoe a todos. Jesus é nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é o caminho que devemos tomar para vencer a apostasia do final dos tempos? Ó Senhor Jesus! É nos encher da verdade, pela palavra que ouvimos, tornando essa verdade a nossa realidade. Através das situações, Deus vai mostrando para cada um de nós que a sua palavra é real, Senhor Jesus. Mas a gente tem que aproveitar esses momentos, Ao invés de, diante das dificuldades, murmurar e reclamar e procurar razões e outras coisas, vá diante de Deus, busque o Senhor, tenha comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus, peça para Ele te encher, como uma palavra que o mundo já deu um tempo atrás, Não é para tirar a pedra do meio do rio, mas para elevar o nível das águas. A gente não tem que ficar tentando remover as circunstâncias, mas pedir a Deus, vida, força, vigor, para passar por cima delas. Senhor Jesus, tudo aquilo que o inimigo colocar, não pede para Deus tirar não, Senhor Jesus, mas fala, Senhor, me dá uma vida superior, ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa realmente fazer, não sair removendo as coisas, mas mostrar para as pessoas que aquilo ali não é uma barreira. Senhor Jesus, é mais uma oportunidade. E é isso que o Senhor quer mostrar para cada um de nós, Que a gente é inabalável. Humanamente, a gente sempre vai falhar. Mas se a gente estiver no Espírito, ó Senhor Jesus, o que é inabalável em nós vai se manifestar. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje, nos encher da realidade do reino inabalável. Ó Senhor Jesus. Hoje o inimigo quer mudar as coisas celestiais, quer transformar as coisas, quer colocar o foco das pessoas em um monte de coisa, Senhor Jesus. Mas isso não prova nada. E as pessoas não conseguem se firmar apenas vendo essas coisas. Mas o Senhor está trazendo para nós uma palavra do reino, uma palavra concisa, uma palavra coerente, Senhor Jesus, uma palavra que se torna a nossa vida. Isso não deve ficar só sendo aqueles que querem fazer coisas para Deus, mas a gente precisa realmente buscar expressar esse Deus, e para isso tem que viver no Espírito. Graças ao Senhor que Ele está nos dando esse caminho de viver no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje chegou ao fim essa série do alimento diário, que a gente está vendo aqui, Senhor Jesus, chamados para o seu reino e glória. O Senhor procurou todo esse tempo mostrar para nós que Ele está nos chamando, Senhor Jesus, para algo que não tem como o ser humano imitar. O ser humano pode fazer isso, fazer aquilo, pode ser usado pelo inimigo para fazer prodígios de mentira, mais um monte de coisa, mas aquilo que é real, aquilo que está em Deus, não tem como copiar. E é isso que a gente tem que procurar, Senhor Jesus, aquilo que é real em Deus. A gente ter clareza, olha, estou indo diante de Deus, estou falando com Deus e ouvindo a Deus. Ó Senhor Jesus. E a sociedade hoje está sendo desconstruída, os cristãos hoje, os conceitos estão sendo desconstruídos. As pessoas acreditam em qualquer coisa, mas quando você traz a realidade mesmo, não quero essa realidade porque ela vai me restringir. Mas é na restrição que vem a bênção. Ó Senhor Jesus. O próximo volume vai entrar agora, A igreja, coluna e base da verdade. Essa palavra baluarte, é base. É a base da verdade, Senhor Jesus. A igreja para nós é a base. Mas hoje para muitos, a igreja é um lugar para ter prazer, alegria, ficar emocionado.
Ó Senhor Jesus, aí o inimigo aproveita disso, né, para usar o poder da mentira. Ó Senhor Jesus, que a mentira ela convence, né? Você não precisa ir diante de Deus, não tem que exercitar o Espírito, só ouvir ali e está tudo certo. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor realmente está mostrando para nós, né, a coluna base da verdade, ó Senhor Jesus, né, que é realmente aquilo que Deus quer trabalhar em nós, algo firme. Né? A gente está vendo agora 1 e 2 Timóteo, né, que vai entrar para a gente agora, né? Senhor Jesus, mostrando para nós o viver, né? Tudo está entrelaçado com o viver cristão. O viver da igreja é o viver do cristão. Não dá para separar uma coisa da outra. Para alguns, enquanto a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja é um lugar disso, daquilo. Na igreja tem pessoas falhas que roubaram, fizeram isso, e tem fraude, não sei o que. Isso não é igreja. Ó Senhor Jesus, a igreja é o que Deus arquitetou e a gente precisa ter essa visão. Eu já compartilhei aqui, anos atrás, né? Senhor Jesus, quando eu comecei a vida da igreja, estava justamente estudando, né, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Senhor Jesus. Né? E realmente, poxa, aquilo para mim foi muito útil, né? Falar ali do viver cristão, né? Um viver diante de Deus, como que é o caráter do homem de Deus, ó Senhor Jesus. E agora, nessa nova visão, a gente está enxergando algo muito mais, que avança mais, né? Que é celestial. Hoje, infelizmente, os cristãos querem ficar só nas coisas dessa terra, e como mostrou até mesmo em coisas celestiais, mas que mostram um monte de coisa, mas não revela a verdadeira natureza de Deus. E como Deus mostrou, Ele vai abalar tanto as coisas da terra como as do céu. Mas Ele nos deu um reino inabalável, Senhor Jesus. Então não adianta as pessoas quererem fazer as coisas do céu do momento de agora. Eu quero tocar nas coisas celestiais, que é a realidade de Deus eterna. Não é tocar nas coisas que são só para agora. Né? A gente tem que perceber que Deus está lidando conosco numa esfera celestial. Óbvio que Ele cuida de nós também na esfera humana. Mas o objetivo é que a gente tenha um viver humano numa esfera superior, uma esfera celestial. E é isso que a gente precisa buscar. Ó Senhor Jesus. O próximo volume vai entrar para nós coisas riquíssimas. Mas é como sempre falo aqui, o alimento diário, ele está preparando para nós uma base sólida. Então, esse alimento diário trouxe para nós conceitos, né, Senhor Jesus. Veio firmando coisas que o Senhor já vem falando conosco há anos. Como eu falei, poxa, mais de 10 anos atrás, né, aproximadamente 15 anos atrás, estava vendo Timóteo e Tito, e agora estamos vendo de novo, Senhor Jesus, mas com uma nova visão, uma visão mais clara. E o Senhor tem falado conosco que não adianta Deus ter tantas coisas para mostrar para nós se a luz está apagada. Né? Se eu estiver num ambiente de trevas, eu não vou ver. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que acender a luz de Deus. A gente precisa se achegar a Deus. Deus é luz, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é verdade. E é isso que a gente tem que perceber. E as pessoas estão precisando dessa referência de Deus. Enquanto muitos estão preocupados só com as coisas terrenas, o Senhor está levantando alguns que realmente estão buscando uma mudança de vida. Uma mudança longe dessa esfera que o mundo está promovendo. Né? O inimigo se levanta contra tudo que é Deus, contra tudo que procede de Deus, contra tudo que se refere a Deus, ó Senhor Jesus. Para primeiro, né, minar a palavra, tirar a Bíblia, fazer a separação. Não acredito em Deus, mas não creio na Bíblia. E alguns outros ficam ali em volta de não, coisas de Deus, e a Bíblia não é tão importante assim. E o Senhor está fazendo a gente tomar um caminho contrário. Não, a palavra ela é o mais importante. Como a própria Bíblia nos alerta. Olha, as coisas da terra do céu vai ser abalada, mas o reino que Deus nos deu é um reino inabalável. E o Senhor mostrou, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Ó Senhor Jesus. Isso também nos mostrou, olha, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Senhor Jesus. Então Ele mostrou para nós a gente não exceder em muito. A justiça dos escribas e fariseus não tem como a gente herdar o reino, porque eles fazem as coisas para mostrar para os outros. Enquanto na verdade eles deviam estar fazendo tudo diante de Deus, com simplicidade, com temor, com reverência. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente leu e orou, né? A gente está recebendo um reino inabalável, para a gente reter a graça. Pela graça a gente tem que servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O inimigo ele sempre quer voltar as coisas para o indivíduo, para o individual. Esse aqui é o cara e tal, e quer que a pessoa se exalte, né, para ser adorada. Mas o Senhor está dando para nós um caminho de simplicidade, um caminho de sempre entregar tudo na mão de Deus. Então hoje o mundo tem raiva quando você diz que você crê, que você tem a Bíblia como referência.
Você tem a verdade como referência. Ó Senhor Jesus, Ele quer mudar o modo de pensar. Ele quer que as pessoas tenham medo de pensar algo que é conivente com a palavra. E a gente precisa realmente estar muito atento quanto a isso. Ó Senhor Jesus, né? Está tudo se levantando contra Deus, aquilo que procede de Deus. E é como o Senhor falou, a gente não é do mundo. Se a gente fosse do mundo, o mundo nos amaria. Mas como a gente não é, o mundo nos odeia. Então a gente tem que perceber, olha, eu sou aquele que procede de Deus. Então se eu viver diante de Deus, o normal é que se cumpra tudo. Então ele falou, não fica temendo não, isso aí é só o cumprimento. Deus está mostrando para nós, vai se cumprir. Então hoje a gente precisa estar ligado aonde? Nos princípios divinos, mantendo a nossa ligação com Deus, a nossa conexão com Ele. Hoje querem erradicar a cultura, tudo, falar que é intolerante, Senhor Jesus, racista, isso e aquilo. Não é. Mas o mundo quer dar a sua interpretação. Mas se você viver diante do Senhor, ó Senhor Jesus, o Senhor vai realmente te mostrar, né, o que está acontecendo. O Senhor quer nos levar a ver, a compreender, a buscar em Deus. Hoje a sociedade busca prazer próprio, né, busca satisfação. Mas o Senhor tem nos mostrado que a gente precisa buscar prazer e satisfação nele. Lutar ao seu lado. Ó Senhor Jesus. Não ser deteriorado com tudo que está acontecendo. Por isso Ele nos encorajou. Você foi chamado para sair dessa condição. Para ficar firme na verdade. Deus está nos chamando para o seu reino e glória. Não é reino humano. Não é glória humana. É o que você e Deus. Todo mundo em volta pode estar criticando. Todo mundo em volta pode estar rejeitando. Mas você e Deus. Vocês sabem que aquilo ali é que está te firmando. É aquilo aí que está fazendo toda a diferença. A gente não vai seguir as coisas do mundo. Ele mostrou que muitos cristãos vão ser bombardeados, vão ser minados, vão desertar, vão sair do exército de Deus. Não quero lutar a Deus, está muito difícil. E eu sempre encorajo os irmãos, quanto mais a gente tiver contato com a verdade agora, quanto mais eu começar a exercitar agora, mais eu vou estar pronto para exercitar quando o negócio ficar pior. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender, né, a buscar o Senhor. É como se... Olha, daqui a um tempo você vai ter que correr com uma mochila com peso de 30 quilos. Se você pegar, botar 30 quilos nas costas e começar a correr, vai ser difícil. Agora você começa com 1 quilo, depois aumenta para 2, para 5, para 10, para 15, 20, 25. Daqui a pouco vai chegar a 30. E você vai ver que não é tão difícil assim. Agora, se você tiver que começar com 30, vai sofrer. Ó Senhor Jesus, esse Senhor está mostrando para nós. Hoje o Senhor está falando assim, ó. Estou botando só 1 quilinho, vamos lá. E a gente já está podendo exercitar. Mas eu preciso fazer o quê? Permanecer na verdade. Não posso seguir a mentira. Não posso aceitar a mentira. Aceitar todas essas ideias trabalhadas. O inimigo ele vem repetindo. É como uma criança pequenininha. Hoje eu estou vendo, a minha pequenininha está com 1 ano e pouquinho. Né? E ela tem muita dificuldade de falar. Então ela fica muito... ela aponta. Ó Senhor Jesus. Mas ela já entende. E aí, às vezes, ela apontando, fazendo coisas, pequenos gestos, ela já consegue se expressar. Né? E aí, para ela falar mais coisas, que eu tenho que fazer? Repetir. Sempre palavrinhas fáceis, para que ela possa repetir, para que ela possa ver o prazer de falar. O prazer de conseguir mostrar o que ela quer de maneira mais clara. Então, eu vou repetindo, e aos pouquinhos ela está falando mais palavrinhas. Ó Senhor Jesus. E hoje, da mesma forma, o mundo, ele vem aí, mídias sociais, cultura, escola, universidade e tal, e vai ali, fala uma vez, 2, 3, 4, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, uma hora, você começa a não achar aquilo mais estranho. E depois você começa a aceitar, e depois você começa a tomar suas decisões baseadas nisso, de tanto que o inimigo repetiu. Por isso que eu falo, a gente precisa tocar mais na palavra, ter mais contato com a palavra. Quanto mais contato com a palavra, mais imunizado as investidas do inimigo nós vamos estar. E mais claro a respeito daquilo que Deus está falando. Deus também está repetindo, falando conosco. Por isso que eu falei, o alimento diário ele é riquíssimo. A gente está vindo com uma base que vem sendo construída ao longo dos anos. Mas, irmão, mas eu comecei agora, estou lendo esse aqui. Não se preocupa, a palavra vai vindo e vai te constituindo também. Ó Senhor, mas a gente precisa dar atenção, como mostrou para nós, a palavra está nos dando acesso à própria verdade. É o que você começa dentro da Bíblia, mas dentro da Bíblia você vai além, você vai ao próprio Deus. Você vai ter acesso à própria verdade. Então você vai ver que não é uma doutrina, não é um livro que me ensinou isso, não é um alimento diário, é o próprio Deus.
Hoje você pode começar falando, não, estou aprendendo aqui com o livro, estou aprendendo com os irmãos, mas daqui a pouco você vai ver, não, é o próprio Deus falando comigo. É o próprio Deus colocando a natureza dele dentro de mim, me constituindo, me tornando firme. Então hoje nós temos acesso. É como hoje você tem um cartão do banco, você sabe onde fica o banco, você pode ir lá no caixa eletrônico, você tem a senha, você sabe o quanto que tem lá, mas aí você fica com um cartão de acesso na mão e não usa. Você tem que ir lá, né? Bota o cartão de acesso lá, usa, digita a senha, extrai as riquezas. O Senhor está dando acesso, você tem acesso. Agora, para poder receber as riquezas, você tem que pagar um preço, você tem que ir diante de Deus, não pode dar ouvidos ao inimigo, tem que ouvir o que Deus está falando. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está nos mostrando, olha, a Bíblia você está tomando como uma verdade e ela está te levando à própria verdade, que é o próprio Deus. Esse é o caminho normal que a gente tem que seguir. Você está ouvindo a verdade, está te levando diante de Deus? Então está tudo correto. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que realmente perceber que não é porque está tudo correto que eu vou parar. Senhor Jesus, eu tenho que perceber, é algo que os irmãos têm tocado bastante, é que Deus está falando. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que Ele está falando, Ele quer falar conosco. E um princípio que eu tenho tomado para mim há anos, se Deus está falando, eu preciso ouvir. Eu não posso parar de ouvir se Deus continua falando. Eu só vou parar de ouvir no dia que Deus parar de falar. Ó Senhor Jesus, e Ele só vai parar quando a gente estiver frente a frente com Ele. Ó Senhor Jesus. Aí vai ser algo diferente, vai só tanto ouvir a voz de Deus, mas como 1 João fala para nós, a gente vai vê-lo face a face, a gente vai ver Deus como Ele é. Ó Senhor, porque nós vamos ser semelhantes a Ele, receber toda a transformação de vida. Ó Senhor Jesus. Por isso Ele quer realmente mudar todos os nossos conceitos. A gente precisa realmente aprender a aceitar aquilo que vem de Deus. A gente tem acesso, mas o fato de ter acesso não quer dizer que eu estou acessando. Ó Senhor Jesus, eu preciso usar o órgão adequado. A gente não vê, ao nosso redor que está passando sinal de rádio, de TV, de internet. Eu, com o aparelho adequado, eu consigo acessar tudo isso. Mas eu em mim mesmo, está tudo passando aqui e eu não estou vendo nada. Ó Senhor Jesus. Mas é isso que o Senhor está mostrando para nós. A fé é a certeza, é a convicção de fatos, é o próprio ser de Deus. Mas eu preciso usar o órgão adequado para ter acesso. O Espírito. Senhor Jesus, é ter o aparelho e ter a conexão. O Senhor nos deu tudo aqui, a palavra, a Bíblia, os livros, os irmãos. Mas se eu não estiver conectado, Senhor Jesus, eu vou achar que tudo isso é besteira. Eu vou seguir o que a maioria está fazendo. Não, irmão, mas tem igreja A, B, C, Z, tem 50 igrejas que estão falando uma coisa e vocês estão falando algo totalmente diferente. Não é por votação, não é por maioria. É realmente aprender a identificar o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, graças ao que Ele tem falado, Ele tem o seu caminho para nós, Ele tem a sua direção para nós. Se você não está compreendendo algo agora, não desista. A gente já compreende agora porque já tem toda uma base, mas você vai chegar lá. O que você precisa é crer, o que precisa é exercitar o Espírito, é ir diante de Deus, é realmente ter a verdade de Deus como algo inabalável, é perceber, olha, é isso aqui que está me alimentando, é isso aqui que está me enchendo de Deus. Eu tenho essa realidade. E como mostrou, não é só falar, não é só conhecer, mas muito mais que isso, você ter essa realidade. Então vem as situações para mostrar para você que, olha, isso aqui que você está investindo valeu a pena. Ó Senhor Jesus. Senhor, é como aquela pessoa ali que tem um filho ali um pouco tímido, um pouco encolhido, aí bota o filho para fazer artes marciais. E aí pensa, não, as artes marciais vai trabalhar na confiança dele, ele vai ser uma pessoa menos retraída e tal. E aí olha, o filho continua do mesmo jeito, quietinho no canto dele, tímido, retraído, até que um dia vem uma aprovação. Alguém vai lá e se excede, e mesmo ele quietinho na dele, a pessoa quer brigar com ele. Aí ele usa artes marciais para se defender. Aí o pai vê e fala, realmente, então valeu a pena, aquilo que eu investi nele, com a arte marcial valeu a pena, ele se defendeu, ninguém machucou ele. Então agora sim, deixa ele quietinho no canto dele, é o jeito dele. Mas o que eu investi valeu a pena, porque agora ele está evitando que os outros causem dano a ele. Então o meu investimento valeu. E é isso que Deus quer fazer em nós. Estão vindo as coisas para nos abalar, um monte de coisa, e cristãos que já caíram nessa mentira, já desertaram, já deram crédito para mentira. Ó Senhor, estão seguindo, estão falando de outro caminho, de outra coisa, mas o Senhor está investindo em nós. E aí o Senhor está mostrando, olha, vai passar por uma aprovação para ele ver que o que realmente eu estou constituindo
é isso aí que vai guardá-lo. É isso aí que vai trazer para ele aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Não é só aquilo que nós falamos, mas é a realidade. É trazer isso para a nossa vida, é viver, é realmente perceber que Deus é a realidade única, permanente, absoluta, fundamental. Ó Senhor Jesus, é Cristo, Cristo como centro de todas as coisas. Né? E o irmão falou uma frase, né, lá no vídeo, né, que não saiu aqui, mas eu anotei, que fala que é eu ter a realidade toda de Deus em mim. Ó Senhor Jesus, é a realidade toda de Deus, tudo aquilo que Deus Ele quer transferir para nós. Ó Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, a gente precisa aprender a tocar nisso. Né? Hoje a humanidade está perdida, está sem referência, está sem a verdade. Senhor Jesus, o Senhor Ele quer que a gente permaneça firme, firmado, solidificado, né? Com base, trazendo aquilo que a gente está ouvindo para a nossa realidade, para a gente não ser abalado, né? Realmente trazer para nós a realidade desse reino inabalável. Então, enquanto a mentira, né, está se tornando a verdade está se tornando mentira, mas o Senhor Ele quer mostrar para nós, olha, enquanto todo mundo está falando que a verdade é mentira é verdade, você sabe que a verdade é verdade e a mentira é mentira. Não vou seguir a cabeça da maioria. O que eu vou seguir é aquilo que Deus tem falado. E é isso que a gente precisa realmente, é confiar no Senhor. Como eu já compartilhei um tempo atrás, o Senhor veio, falou comigo, me levou a confiar nele, passar isso para frente. Senhor Jesus, mesmo ele se compreender um pouco, mas por confiar, depois Deus Ele pôde me dar o sentimento completo, me mostrar totalmente a realidade daquilo que Ele estava me levando a levar adiante. Mas se eu fico ali, assim, eu não sei e tal, se eu fico ali meia boca, não confio, não tomo isso como algo sólido para mim, eu ia ficar até agora sem saber, sem realmente ter isso solidificado, sem realmente perceber como é importante confiar no Senhor, como é importante dar passos de fé, como é importante ter realidade. Então, eu só estou mostrando para nós, o que você quer? Viver com as suas inconsistências ou você quer viver com a realidade de Deus? Né? Ou uma coisa, ou você é inconsistente ou você vive o que é real. Deus é real. As outras coisas, Senhor Jesus, vão ser abaladas, mas Ele mostrou, né? A gente tem que realmente tocar na verdade. Né? E se alguém está transformando a verdade em mentira, se você tem isso concreto dentro de você, isso não vai te abalar. Ó Senhor Jesus. Né? É como aquela pessoa que fica chateada com alguém e fala assim, você está chateado por quê? Porque me falaram que eu sou feio. Ó Senhor Jesus, mas você sabe que você tem muitas outras características, muitas outras qualidades, então não importa. Eu tenho outras coisas que são muito mais importantes do que a beleza. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então essas coisas não vão me abalar. Tem coisa acontecendo aqui, ali e ali, mas o Senhor é um conosco. É isso que realmente vai nos firmar. Não vai deixar que a gente fique abalado. Ó Senhor Jesus, porque o que vai permanecer é o que não é abalável. O reino é inabalável. É isso que o Senhor quer nos constituir. Aquilo que está nos levando a viver essa realidade. Ninguém pode tirar isso de nós. E como Ele mostrou, né? Ideologias, mentiras e tal, estão solapando a verdade. Né? O que é solapar? É abalar o fundamento. E tem uma outra expressão também de solapar que também mostra que é como abrir uma cova, né? Como enterrar, como tirar a estrutura. Primeiro quer tirar a estrutura da Bíblia e depois do próprio Deus. E a gente não pode seguir esse caminho. A gente tem que começar, olha, eu creio no Senhor, também creio na Bíblia. Mas eu preciso usar a Bíblia. Senão o inimigo vai ficar repetindo mentiras de novo, uma hora ele consegue, né, chegar em algo que realmente muda a sua determinação, muda a sua firmeza. E é isso que o Senhor não quer. Por isso que a partir de amanhã, na próxima semana, a gente vai já começar a ver que a igreja é a coluna e a base da verdade. Não é o meu conceito da igreja, mas a igreja como um organismo vivo. A igreja como o corpo de Cristo, a igreja como o princípio de Deus. E como eu compartilhei essa semana, né, como todo o povo ali, né, vão rodar 40 no deserto, mas nem todos ali estavam sofrendo a mesma coisa. Tinham ali aqueles que estavam firmes, tinham aqueles ali que serviram de exemplo para a geração que veio, né, uma geração que pôde crer em Deus. Então o Senhor está contando conosco para viver firme,
um viver que vai trazer aqueles que o Senhor deseja, aqueles que o Senhor preparou. A gente não sabe, mas o Senhor sabe. Mas a gente tem que realmente ter esse conceito de Deus, ter realmente o conceito da sua palavra, não cair nas mentiras. Tem que estar firme, para que quando essas coisas vierem, não me abala, porque eu sei o que é real, eu sei o que é verdade, Senhor Jesus, eu sei o que é importante, as outras coisas são as outras coisas. Que o Senhor realmente ele consiga dia a dia, né, ganhar nosso coração, nos deixar mais determinados, mais firmes na sua palavra, né, exercitando o Espírito, exercitando a fé, o amor, a esperança, Senhor Jesus, para que a gente possa resistir, né, resistir até o fim. Todo dia, né, tem situações, mas todos os dias nós temos o Senhor também, porque Ele é eterno, Ele vai de eternidade a eternidade, né, e Ele quer entregar todas essas coisas para a igreja, né, a igreja edificada, e a igreja vai entregar para Cristo, e Cristo vai devolver para Ele. Ó Senhor Jesus, no final de tudo, né, o Senhor vai entregar para aqueles que Ele preparou, aqueles que Ele separou, e isso é riquíssimo demais. Por isso que Deus nos chamou para o seu reino e para a sua glória, para estar ali junto conosco e para sempre. Então a gente não deve se deixar abalar por coisas aparentes, pelas coisas que o inimigo está fazendo, isso e aquilo, mas realmente é enxergar, é compreender o que Deus está fazendo, que é muito maior. Ó Senhor Jesus, e realmente isso nos guarda, né? Que realmente o Senhor nos prepara com toda essa bagagem de ver o que é a glória de Deus, ver o que é, né, o reino do Senhor, ó Senhor Jesus. E vamos seguir para o próximo agora, né, ver que realmente Deus está nos dando a igreja como coluna, como base da verdade. Essa verdade é o próprio Deus, está nos dando uma estrutura e está trabalhando em nós, graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.